Fala galera, tudo na paz? Na aula de hoje iremos aprender como manipular e identificar alguns tipos de dados básicos no Python, como números inteiros, números de ponto flutuante e strings. Iremos ver também como manipulá-los utilizando operadores aritméticos, assim como identificar qual tipo de dado que a gente está manipulando utilizando o interpretador do Python. Então, bora lá! Bom galera, então vamos lá, vamos dar início aqui aos aprendizados da linguagem Python. Vamos ver aqui alguns tipos de dados, seus conceitos, como manipulá-los, né? Então, vamos iniciar vendo algumas características da linguagem para a gente já ter esse primeiro contato, né? Ver como é que ela funciona, quais as suas características básicas. Então, o Python é uma linguagem de programação interpretada, interativa e orientada a objetos. Ou seja, ela é interpretada que, diferente das linguagens compiladas como Java ou C, ele não vai pegar todas as linhas do código ali e vai gerar um código-fonte. Ou seja, ela interpretada, ela vai rodar o código em tempo de execução, cada linha do código do programa que a gente vai desenvolver. E ela incorpora módulos, exceções, tipagem dinâmica, tipos de dados dinâmicos de alto nível e classes. Essa tipagem dinâmica quer dizer que a gente não vai ter que se preocupar em declarar, ou seja, em definir o tipo de dado que a gente vai estar manipulando antes de a gente instanciar, por exemplo, uma variável ou qualquer outra estrutura de dados. A gente não vai ter que definir qual é o tipo, por isso de ter essa tipagem dinâmica. Ela dá suporte a vários paradigmas de programação, além da programação orientada a objetos, tal como programação procedural e funcional. É o que a gente chama de multiparadigma, né? A gente vê que a linguagem Python ela não é presa somente a um tipo de paradigma. E também o Python fornece ao desenvolvedor um poder notável aliado a uma sintaxe simples e clara. Que é o que a gente vai ver aqui logo, que a gente vai ver que os comandos de Python é muito básico, é muito simples, a gente vai aprender bem tranquilo aqui. O interpretador, pessoal, o interpretador Python, ele funciona como uma calculadora bem simples. A gente pode digitar uma expressão e o resultado será apresentado. A sintaxe de expressões é a usual. Os operadores a gente pode utilizar a adição, subtração, multiplicação, divisão, entre outros, para realizar operações aritméticas. Os parênteses podem ser usados para agrupar expressões. E aspas simples ou duplas, elas são usadas para definir textos, que a gente vai ver aqui que a gente vai nomear de strings. Quando a gente está falando de programação, strings são cadeia de caracteres, né? Ou seja, palavras ou no caso textos também. E aqui a gente vai ver um exemplo. Por exemplo, a gente tem aqui o prompt, né, indicado por essas três setinhas. A gente bota o comando, por exemplo, 2 mais 2, ele vai nos retornar a soma. 5, o símbolo de multiplicação, que nesse caso é o asterisco, vezes 5, vai nos retornar o resultado, né, 25. Assim como a utilização de parênteses, né, para fazer a precedência numérica, ó, 2 mais 2, 4, né, porque está entre parênteses, vezes 5, dá 20. A divisão, que a gente vai ver que a divisão somente com a barra, ela vai nos retornar sempre um número de ponto flutuante, ou seja, um número com casas decimais. Vocês podem ver ali que saiu 2.0. A gente vai ver que esse é o número de ponto flutuante. Assim como strings, a gente colocou ali aprendendo Python, entre aspas, ele vai nos retornar da mesma forma. Agora nós vamos abrir nosso interpretador Python para a gente ver lá como é que funciona, né, esses comandos. Para isso a gente vai abrir o nosso PyCharm. Pronto galera, já estou aqui com o meu PyCharm aberto. E aí a gente vai vir aqui em Python Console. A gente vai ver que aqui a gente vai colocar aqueles comandos que a gente viu lá no slide. A gente vê aqui, ó, 2 mais 2. Se a gente colocar aqui, ó, e dar Enter, ele vai nos trazer o resultado. Ó, 5 vezes 5. Da mesma forma, ó, a gente colocando entre parênteses, né, e fazendo a mesma que está ali, ó, vezes 5, ele nos vai retornar 20. Lembrando, pessoal, que esse interpretador aqui é o mesmo do idle que eu mostrei lá na primeira aula,
A gente pode vir aqui também no Windows, ó, pesquisar por idle Python. Pode abrir aqui também, ó. E se vocês verem, é a mesma coisa aqui, ó, o início aqui, ó, a linha de prompt, né? Se a gente colocar aqui, ó, vai nos trazer a mesma coisa, ó. E é praticamente a mesma coisa, pessoal, é porque o PyCharm ele já tem a função já do console, do interpretador do Python, né, já acoplada nele já. A gente vai ver aqui, por isso que eu estou fazendo aqui, mas eu vou dar continuidade até aqui mesmo, porque acho que é melhor de ver, de visualizar, né. E dando prosseguimento aqui, a gente vai ver os tipos numéricos. Os números inteiros, por exemplo, 2, 4 e 20 são do tipo int. Aqueles com parte fracionária, ou por exemplo 5.0 ou 1.6 são do tipo float, ou seja, do tipo do ponto flutuante, que eles possuem casas decimais. A divisão, somente com a barra, como já havia falado, ele sempre vai retornar um ponto flutuante. Para fazer uma divisão e receber um inteiro como resultado, a gente pode usar o operador duas barras. Para calcular o resto, também a gente pode utilizar o operador de porcentagem. E a gente pode ver o tipo do dado utilizando a função que já vem no Python, chamada type. Ou seja, pessoal, se a gente vir aqui, ó, a gente fez a divisão aqui, ó, 10 dividido para 5, ele nos retornou um número com casa decimal. Esse número aqui, ele é um número de ponto flutuante. Se a gente fazer aqui uma função que já vem no Python, chamada de type, ele vai nos informar o tipo do dado, ó. A gente vai colocar aqui o mesmo ali, ó, 2.0. Ó, a classe ele é do tipo float, ou seja, é ponto flutuante. Eu posso colocar também aqui a divisão direta aqui entre parênteses, ó. Ele vai refazer primeiro a operação, né? Primeiro a divisão e depois vai calcular o tipo do dado. Ele vai nos trazer a mesma coisa. Agora, se eu vim aqui dividir por uma divisão inteira, ó, com duas barras, né, que vai dar 2, é para sair somente 2, não vai sair as casas decimais. Aí eu dar Enter, ele vai sair, ó, a classe do tipo inteiro. E vamos colocar aqui somente a operação, ó. Vocês vão ver que ele retornou somente o 2. Assim como também o operador de porcentagem, que a gente viu aqui, ó. Para calcular o resto, você pode usar o porcentagem. Se a gente colocar aqui 10, porcentagem 5, né, que é o 10, resto da divisão por 5, ele vai nos retornar 0, porque 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5, né, dá 10, ou seja, não sobra nenhum resto. Ele vai nos retornar esse valor. Aqui, galera, é a lista de operadores aritméticos básicos do Python. A gente pode ver a soma, subtração, multiplicação, a divisão, divisão inteira, resto da divisão e também tem a potenciação. A potenciação, galera, nada mais é do que um número elevado a outro. Ou seja, eu coloco o primeiro valor, coloco asteriscos duplos, um asterisco duas vezes, né? E coloco o seu expoente, por exemplo, 2 elevado a 3. A gente sabe que 2 elevado a 3 é igual a 8, porque 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Ou seja, é a multiplicação do 2 3 vezes. Assim como pode colocar qualquer outros números aqui. 3 elevado a 5, por exemplo, ó, 243. E assim a gente viu aqui todos os operadores, como eles funcionam, né? E os textos? Bom, o Python ele pode manipular texto, ele é representado pelo tipo string, str, também chamado de strings, né? Isso inclui caracteres, palavras, nomes, frases, e eles podem ser colocados entre aspas simples ou aspas duplas, com o mesmo resultado. Ou seja, a gente vai ver aqui no exemplo, galera, ó, aspas simples, aí vai dar resultado aqui a palavra. Aqui vocês percebem que é o número, né? Só que como está entre aspas, o Python vai entender esse valor aqui como string e não como número inteiro. Aqui eu tenho frase 1
Eu tenho um caractere coringa, que é o contrabarra N, que significa quebra de linha. Ou seja, é como se eu desse um Enter. Ó, eu coloquei aqui frase 1, aí contrabarra N, vai dar uma quebra de linha e o resto da frase vai para baixo. Ó. Frase 1, aí quebrou a linha, frase 2, ó. Da forma que vai sair aqui. Bom, galera, a gente vai ver aqui que eu colocando entre aspas, né, o texto que eu quero, a palavra, ele vai nos retornar aqui, ó. Assim como eu colocar um número entre aspas, ele vai entender como string da mesma forma. Ó, saiu com aspas. E se eu botar aqui o tipo desse dado, ó, ele não vai sair inteiro, ele vai sair como string, ó. Saiu aqui, ó, o resultado do tipo string. E como a gente viu lá aqui no exemplo, se eu colocar um contrabarra N, por exemplo, ele significa quebra de linha. Aqui só vai aparecer se eu colocar dentro do comando de saída do Python. A gente vai ver que o comando, a gente até já mostrei já, né, na primeira aula, que o comando de saída básico do Python é o print. Aí se eu colocar aqui frase 1, contrabarra N, frase 2. Ele vai nos mostrar um abaixo do outro, porque o contrabarra N significa quebra de linha. Bom, galera, então a gente viu alguns tipos de dados básicos, né? Alguns operadores, como é que eles funcionam. Ó, e se a gente pesquisar aqui mais por tipo, usar aqui a função do Python que já vem dele, type. A gente colocar, por exemplo, um número. Ele vai nos retornar um inteiro, ó. Só recapitulando, né? Se eu colocar agora uma casa decimal, ele vai entender como ponto flutuante. E se eu colocar entre aspas o valor, ele sempre vai entender como string. Bom, galera, eu vou limpar aqui o interpretador para a gente ficar melhor da gente ver. Bom, galera, então é importante a gente se atentar e entender qual a diferença desses tipos de dados. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, tentar somar o 3 com o 3 entre aspas, por exemplo. Como já foi dito, né, entre aspas, tudo é como string, é como uma cadeia de caracteres. Se eu for tentar somar aqui, ó, vai dar type erro, porque o operador mais ele não é suportado entre tipo inteiro e string. Já se eu vier aqui somar, por exemplo, duas strings, vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. Ele vai nos retornar junto. Isso aqui ele se chama concatenação de strings. Da mesma forma, eu posso colocar aqui, ó, aprendendo. Ou seja, ele vai unir as palavras, né? Ó, aprendendo Python. E um espacinho aqui para ficar melhor de visualizar. A gente dá Enter, ó, ele vai concatenar, ele vai juntar as strings. E para somar números, né, somente do tipo inteiro com inteiros ou inteiros com pontos flutuantes. Vamos aqui um exemplo, ó. 7.5, ele vai a soma com ponto flutuante, ele sempre vai nos retornar o número do ponto flutuante. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês essa diferença, né, entre números inteiros, números de ponto flutuante e também strings. Porque a gente precisa se atentar, né, a esses tipos de dados, porque sempre que a gente for desenvolver algoritmo, a gente precisa se atentar para ver qual é a melhor utilização de cada um desses tipos de dados. Então, fiquem ligados para as próximas aulas, a gente vai começar logo a ver alguns outros conceitos mais básicos e logo iremos começar a praticar. Então, até a próxima aula, galera. Valeu!